Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 801, vamos lá para a nossa aula. Gente, a aula de hoje tem como tema a alimentação relacionada ao movimento humano. Só que antes da gente começar a aula, eu queria falar da nossa P1. O meu amigo, né, meu jogador, Lucas Vidal, ele me alertou sobre uma questão da nossa P1 que tinha um pequeno equívoco. Então nós tivemos, né? Foi necessário fazer a anulação dessa questão. Então todo mundo ganhou o ponto dessa questão, ela foi tirada do sistema, ninguém foi prejudicado. Só para esclarecer, porque pode ser que quando vocês entrem lá para conferir a nota de vocês, vocês vão ver somente 4 questões. Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, que a gente conversa aí para esclarecer qualquer questionamento que vocês tenham aí, certo? Gente, eu quero também agradecer por todas as crianças que enviaram as atividades do Nave à Vela. Nós tivemos um aumento significativo, né, do número de envios. Então eu quero agradecer a todo mundo que reservou um tempinho, que se dedicou para fazer essa atividade. Quero também parabenizar a turma 801 pelo aumento no rendimento nas avaliações. De modo geral, nós tivemos alunos com notas melhores. Isso é bom para mim, é bom para vocês, é bom para todos nós. E vamos permanecer assim, manter o foco para a gente terminar esse bimestre de uma forma bem legal, bem agradável para todos nós. Agora, caso você não tenha conseguido aumentar o seu rendimento, tenha adquirido alguma dificuldade esse bimestre, entre em contato, galera. Vamos conversar, vamos tentar acertar, ver qual é a sua dúvida, para a gente poder chegar no fim do bimestre com aproveitamento show de bola. Certo? Vamos lá. Vocês lembram que nós falamos algumas unidades atrás que o movimento humano, para ele alcançar o máximo da sua eficiência, ele precisa de uma equipe multidisciplinar? Nessa equipe deveria conter profissional de educação física, fisioterapeuta e um nutricionista? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a função dos alimentos. E quem é o profissional responsável por tratar da alimentação, por indicar alimentos necessários, uma dieta adequada para cada tipo de movimento? Esse profissional é o nutricionista, galera. Se você tem alguma dúvida sobre alimentação, sobre suplementação, é o nutricionista que você deve procurar. Porque o movimento humano e a alimentação apresentam uma relação muito estreita. O seu movimento precisa de todos os nutrientes, de toda a energia que só é fornecida através dos nutrientes dos alimentos. Essa é a principal fonte de nutrientes do nosso corpo. Se você pretende ter um movimento saudável, você precisa dar um pouco mais de atenção para a sua alimentação. Nós vamos ver que os alimentos, eles podem se dividir em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo de alimentos que fornecem energia, que fornecem a energia básica para a gente poder construir o movimento. E como a sua função já é bem sugestiva ao seu nome, se eles fornecem energia, esses alimentos são chamados de alimentos energéticos. Certo? Esse é o nosso primeiro grupo, então. O grupo de alimentos que fornece energia para o movimento. Esse grupo é denominado grupo de alimentos energéticos. Quem aqui nunca ouviu a expressão: menino, coma tudo, senão você vai ficar fraco, você não vai ter forças, não vai ter energia para brincar, para se movimentar?
Desde muito cedo, nós somos levados a refletir sobre a importância da alimentação saudável para a produção de energia do corpo. Vamos agora ver qual é o segundo grupo de alimentos. O segundo grupo de alimentos é o grupo de alimentos construtores. Eles são responsáveis não somente pelo crescimento, mas como eles são responsáveis pela manutenção das estruturas do corpo. Ossos, músculos e articulações são construídos através dos nutrientes que são construídos através dos nutrientes que são extraídos da nossa alimentação. Por isso, nós sempre ouvimos a expressão: menino, come tudo para tu crescer saudável. Criança que não come, não cresce. Quem aqui nunca ouviu isso? Todos nós, né, galera? Em alguma fase da vida, nós fomos instruídos da importância da alimentação saudável para o crescimento das crianças. Próximo grupo é o grupo de alimentos reguladores. O pessoal mais antigo, principalmente, fala: menino, se você não comer as verduras, os legumes, você vai ficar doente. Come tudo para você não ficar doente, menino. Porque os alimentos também têm a função de regular as reações químicas do nosso corpo. Viram aí a importância da alimentação saudável para o movimento humano? E quando eu falo para o movimento humano, nós não estamos falando somente do movimento no alto rendimento, o jogador de futebol profissional, o jogador lá de basquete, o lutador profissional. Eu estou falando do movimento até mesmo nas suas funções mais básicas, que é andar, se manter de pé e ter uma qualidade de vida adequada, uma qualidade de vida assim satisfatória, não é? Ter uma vida saudável. Então vamos lá, de forma resumida, os alimentos podem ser divididos em 3 grupos. Os construtores, que são os que vão fornecer a matéria-prima para a construção do nosso corpo. Os energéticos, que vão fornecer a energia básica para os movimentos. E os reguladores, que são os alimentos que vão regular as reações químicas do nosso corpo, que vão nos manter saudáveis, fazer com que tudo funcione de forma adequada. E é isso que nós vamos estudar esse módulo de forma mais detalhada. Agora, eu peço que vocês peguem o livro e vamos lá, vamos acompanhar, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema. Vamos lá, turma. Livro, unidade 7, página 40. Abram aí o livro de vocês, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o comer para se movimentar. Aqui no nosso espaço Olha o Movimento, nós temos um texto que diz assim: as tribos de nossos antepassados criaram um método para as caçadas que lhes proporcionava certa vantagem sobre os animais. Quando os caçadores se aproximavam de uma caça, um cavalo, por exemplo, o animal fugia em disparada. Eles então seguiam o seu rastro e o reencontravam. O animal fugia novamente e nessa fuga constante não se alimentava. Os caçadores levavam consigo carne seca e frutos colhidos na floresta. A caçada terminava quando o animal extenuado não era mais capaz de fugir. Gente, esse espaço aqui, Olha o Movimento, ele está dizendo da importância do alimento para o ser humano, que estava ali naquela situação caçando o animal para poder se alimentar, e fala também da importância do alimento para o animal. Por que o animal não conseguia mais fugir do ser humano em determinada situação? Porque ele estava cansado.
E cansado ele acabava ficando mais vulnerável, porque ele não tinha tanta energia para se movimentar. Então, aqui nesse espaço óleo e movimento, nós temos a importância da alimentação para o movimento, não só para o movimento humano, mas também para o movimento dos animais. Certo? Vamos dar sequência aqui, livro, página 41. Nós temos uma história no laboratório do professor Juan. Poxa, eu estou com uma fome. Será que encontro aqui algo para comer? Xiii, não tem nada aqui. Mas também, por que será que a gente tem que comer toda hora? Porque os seres humanos precisam de energia para se movimentar. Então, temos aqui, ó, nesse primeiro quadradinho, nós temos a primeira função dos alimentos. Temos aqui, ó, a primeira função dos alimentos, que é produção de energia, certo? Então, temos aqui a primeira função dos alimentos, que é produzir energia. Como nós vimos no começo da nossa aula, os alimentos que são responsáveis pela produção de energia para o movimento humano são chamados de alimentos energéticos. Gravem bem isso, hein, galera? No segundo balãozinho aqui, da segunda fileira, nós temos mais uma informação. Além de servir de fonte de energia, os alimentos fornecem... deixa eu voltar aqui. Além de servir de fonte de energia, os alimentos fornecem matéria-prima para o desenvolvimento do organismo e para a construção das partes desgastadas. Toda vez que eu realizo movimentos, eu faço pequenas lesões, pequenos desgastes em diversas estruturas do meu corpo. Então, é aí que entram os alimentos construtores para fornecer matéria-prima para o desenvolvimento e para a reconstrução das partes que foram desgastadas com o movimento humano. Certo? Terceiro quadradinho fala do terceiro tipo de alimentos. Também são importantes, os alimentos também são importantes, porque deles são retirados nutrientes essenciais para regular o funcionamento do organismo. Nós temos aqui mais um tipo de alimentos, os que regulam o funcionamento do organismo. Como se chama esse tipo de alimento que é responsável por regular as reações químicas do nosso corpo, nos mantendo saudáveis com o funcionamento de todas as estruturas, os órgãos em dia? Como se chama esse tipo de alimentos que nós vimos lá no começo? Reguladores. Então, os que fornecem energia são os energéticos. Os que fornecem a matéria-prima para a construção, reconstrução e para o desenvolvimento são os construtores. E os que fornecem os nutrientes essenciais para as regulações são os reguladores. Esse assunto é bem simples, mas exige atenção, galera. Vamos lá, e aqui o amiguinho conclui dizendo: legal, vou fazer agora mesmo uma refeição completa. Aqui, ó, nesse último quadradinho, o amiguinho fala sobre uma refeição completa. O que seria para vocês uma refeição completa? Uma refeição que tenha muita quantidade de alimentos ou uma refeição que tem variadas quantidades de alimento em uma porção certa? O que vocês consideram como uma refeição mais completa? O que seria mais completo para vocês? Vamos lá, mais completo. Seria mais quantidade ou seria uma refeição com mais qualidade?
Uma refeição completa seria uma refeição que tenha qualidade, apresentando nutrientes em quantidades adequadas. Então, é a isso que nós temos que nos atentar, aos nutrientes das refeições, e não somente a quantidade da refeição. Nem sempre um prato cheio significa que o prato está sendo nutritivo, que o prato está atendendo às necessidades do meu corpo. Eu preciso que essa alimentação, por mais que algumas vezes ela não tenha uma quantidade muito grande, eu preciso que ela tenha os nutrientes que são necessários. Certo? Ficou claro para vocês, galera? É importante que nós tenhamos uma refeição em quantidades adequadas. Vamos lá agora para a página 42. Movimentar-se é essencial para o ser humano. E para que possamos nos movimentar, os alimentos desempenham um papel fundamental. Sempre que nós vamos nos movimentar, nós contamos com os alimentos, que eles estarão lá, construindo as estruturas do nosso corpo. Para me movimentar, eu preciso ter ossos, músculos e articulações, certo? Então, os alimentos eles estão lá cumprindo com a sua função de construir essas estruturas. E os alimentos também estão lá regulando as funções do meu corpo. Vamos pensar que, por exemplo, eu esteja com uma febre. Vamos pensar que uma pessoa com febre. Se eu estou com febre, pode ser sinal de que algo no meu corpo não está funcionando bem. Alguns alimentos têm a função de agir para quê? Para acabar com essa febre, para regular as funções do meu corpo, para que todas essas funções elas voltem a ter o seu funcionamento pleno, voltem a ter as suas funções com qualidade. Certo? Então, mais uma função dos alimentos aqui sendo destacada para a gente. E além da função básica, né, que é a função que nós já conhecemos, que é a mais tradicional, que é a função de produzir energia. Então, é importante que nós estejamos atentos às funções dos alimentos. E é isso que a nossa primeira linha, nosso primeiro parágrafo está dizendo aqui. Vamos lá. Vamos aqui para o segundo parágrafo. É importante sabermos que nenhum alimento fornece sozinho todos os nutrientes que precisamos para viver. Por isso, devemos ter uma alimentação equilibrada. Nós falamos agora há pouquinho sobre o conceito de alimentação equilibrada, que não é uma alimentação que tenha grandes quantidades, e sim uma alimentação que apresente uma boa qualidade. Lembram daquela história de que quanto mais colorido for o prato, melhor, porque vai apresentar nutrientes das mais diversas variedades, que apresentam as mais diversas funções. Mas, galera, vamos lá. Aqui na teoria, tudo é muito bonito. Todo mundo está dizendo aqui, que nenhum nutriente sozinho é capaz de fornecer, nenhum alimento sozinho é capaz de fornecer todos os nutrientes que nós precisamos para viver.
Ah, aqui, ó, na nossa teoria tá muito bonito. Mas quando nós somos confrontados à prática, muitas vezes nós fraquejamos nessa questão, não é verdade, galera? Principalmente agora que nós estamos vivendo uma era de influenciadores digitais, YouTubers, onde cada um quer expor aquilo que funcionou para si ou aquilo que ele considera ser o adequado. E muitas vezes essa exposição, essas recomendações não apresentam uma fundamentação científica. Um exemplo interessante que eu vou dar para vocês. Ah, professora, essa semana eu comecei a fazer uma dieta. É a dieta do ovo. De manhã eu como meia dúzia de ovos. No almoço eu como mais 8 ovos. No lanche da tarde, 8, 3, 6, 8. No lanche da tarde eu como 2 ovos e no jantar eu como 4 ovos. Eu vou ficar 2 meses fazendo essa dieta, porque a apresentadora X ou a apresentadora Y, ela fez essa dieta e perdeu 30 quilos rapidinho. Então, professora, eu vou fazer essa dieta. O que você acha, professora? Bem, coleguinha, nós vimos aqui nas nossas aulas que nenhum nutriente sozinho, nenhum alimento sozinho é capaz de fornecer todos os nutrientes que nós precisamos para viver. Nós não vimos isso? Então, por que você acha que a dieta do ovo, a dieta da banana ou a dieta do que seja é capaz de fornecer todos os nutrientes que você precisa para viver? Se essa dieta é extremamente restritiva, é necessário acender um sinal de alerta. É necessário que a atenção seja ali, ó, despertada. Porque nenhum alimento sozinho é capaz de fornecer os nutrientes que nós precisamos para viver. Nós precisamos de quantidades variadas de alimentos. Deu para entender, galera? Então, vamos atentar. Vamos ter a máxima atenção para o que nós andamos seguindo, o que nós andamos fazendo no nosso dia a dia. Porque saúde é coisa séria. Com saúde, nós não podemos brincar. Existem muitos prejuízos que podem chegar a nós, a nossa vida, simplesmente porque nós não nos atentamos aos conselhos que nós ouvimos. Então, toda vez que nós ouvirmos um conselho, uma determinação, nós devemos atentar, nós devemos nos alertar para saber se esse conselho tem fundamentação científica. Se você está achando que está acima do peso, se você está achando que está abaixo do peso, se você está achando que não está crescendo em níveis satisfatórios, você está crescendo menos do que você deveria, você deve procurar o médico. Você deve procurar o nutricionista se você acha que a sua dieta não está adequada. Procurem sempre profissionais capacitados para te aconselhar. Jamais busquem conselhos, aconselhamentos de quem não estudou para isso, galera. Porque saúde é coisa séria. Gente, para a semana que vem, nós vamos falar um pouco mais dos alimentos energéticos, construtores e reguladores. Nós vamos encerrar aqui a aula de hoje e semana que vem nós nos aprofundaremos um pouquinho mais sobre os alimentos energéticos, construtores e reguladores. Vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até semana que vem.